Oi gente, aqui é a Ju do Joem Books e sejam bem-vindos ao meu canal. O vídeo de hoje é para falar dos meus últimos livros lidos, já que eu não fiz em dezembro, vai ser o de dezembro com janeiro. E eu sei que eu fiz um vídeo falando de todos os livros que eu li em 2024, então eu falei um pouco desses livros, mas eu não dei muito foco para alguns. Então aqui vai ser uma recapitulação dos que eu li em dezembro, mais os que eu li em janeiro. E vai ser do pior para o melhor. Se quiserem comentar como foi a leitura de vocês no final do ano, começo de ano, eu sei que para muita gente e inclusive pra mim é uma época bem difícil de voltar a ler, porque a gente tá com outras coisas na cabeça. Tem ano novo, tem Natal, tem começo de ano, né, que assim distrai a gente um monte. Mas eu consegui aqui ler 15 livros no total, na verdade são 14, daí eu vou falar do livro que eu tô lendo. E vai ser nessa ordem porque eu achei que talvez fosse legal dar uma diferenciada esse ano em como eu apresento os livros lidos, ainda mais que alguns deles já foram falados. Então é para ser um vídeo bem divertido, bem conversando e enfim. Eu espero que isso seja legal para todos. Se você não é inscrito, por favor, se inscreva e lembrando de deixar o seu gostei, por favor, para ajudar o YouTube a ver como engajamento e enviar para novas pessoas este canal. Vamos lá, eu vou colocar para gravar e daí vocês vão entender por que eu tô falando que é um vídeo diferente da minha parte, né? Vai ser por slide, muito inspirado num vídeo da Amy Reed que eu amei, que é ela falando de todos os livros que ela leu em 2024 e eu adorei o formato. Então eu quis dar uma inspirada nessa parte. Como eu falei, são as últimas 15 leituras, então, né? E a gente vai começar com as piores. O pior, o ruim do ruim do ruim, sabe? São livros que aqui, assim, não conseguiram nem chegar em 2 estrelas. Talvez muitos de vocês saibam, porque acompanharam os vlogmas, mas todo ano, perto do Natal, em dezembro, eu tento ler pelo menos um livro de Natal ou um conto natalino toda semana até o Natal, né? Começando em dezembro até o dia do Natal. E eu fui ler esses contos que são originais do Prime, né, da Amazon, na verdade, tem no Kindle e tem no Prime, que são de autoras famosas de romance ingleses. Eu só tinha lido a Tessa Bailey e a Hayley Hazelwood desses contos, ela não tá aqui porque o dela foi um pouco melhor. São novelas pequenas, né, mini histórias de Natal, que não se interlaçam em nenhum momento, então você não precisa ler uma pra saber da outra, mas eu quis ler todas, já que eram 5. E foi ruim. A maior parte, né? Já tem 3 aqui, é porque foi ruim. All By My Elf é sobre uma menina que é apaixonada pelo melhor amigo e eles trabalham juntos e ela acha que o melhor amigo dela é apaixonado pela amiga dela. Só que, eles não têm química nenhuma, a protagonista é super chata, vou ser bem sincera, eu achei ela muito chata. Enfim, não rolou. Mary Ever After é sobre uma menina que ela trabalha numa loja tipo de brechó e ela se mudou recentemente pra essa cidade, ela é uma mãe solteira, na verdade, e daí esse cara, ele é descrito como gigante, e ele é enorme, e ele vai naquela loja de brechó pra experimentar calça, mas na verdade é pra ver ela, e nenhuma calça serve nele, de tão imenso que ele é, mas pra autora, não é no quesito, assim, em nenhum momento é uma representatividade gorda. Enfim, mas se vocês gostam de hot, esse daí é esse daí. Daí tem esse Merriment in Mayhay, que é sobre uma mulher que também muda de cidade. E ela não é mãe, mas ela também já tem mais de 20 anos. E daí ela vai ficar um tempo na casa que era da avó dela, e a avó morreu, se não me engano. E ela consegue pôr fogo e sempre precisar de ajuda dos bombeiros. Eu nunca conheci alguém que precisou chamar bombeiros. E eu nunca conheci alguém que precisou, na mesma semana, chamar, tipo assim, 4 vezes os bombeiros. Isso é irreal, enfim. E daí eu não entendi também nada da atração entre os dois. Foi 1 estrela e 1,5 estrelas, só porque eu achei pelo menos mais divertido o terceiro.
Aí a gente tem os romances ok's, né? Que foi tipo assim, não foi tão ruim a ponto de ser uma estrela, mas também não foi bom o suficiente para ser 3 estrelas. E o primeiro é natalino, né? Underneath the Christmas Tree, da Heidi Swan. Esse livro, ele começou muito bom e é uma pena que ele esteja no ok, que nem A Fuga, na verdade. Então, assim, eu acho que ambos têm o mesmo erro, que é serem romances longos demais que se passam no seu próprio tempo. Então, Underneath the Christmas Tree, eu acho que é um romance que tem quase 500 páginas, gente. E é muito lento e eu adoro um romance lento. Gente, eu sou fã da escrita da Mariana Zapata, sabe? Tipo assim, o beijo só acontece em 99%. Então, pra mim isso não é um problema, mas é um problema quando você não tem química nenhuma com a pessoa e vocês nem sequer têm uma relação de carinho um pelo outro. Então é do nada que essa menina decide que é apaixonada por esse cara que é um bobalhão. Ele não emite opinião em nada, praticamente. E a única coisa legal, assim, é que no começo fala muito da fazenda. Então, ela é filha do cara da fazenda. E ela não vai nessa fazenda tipo de Christmas trees, né? Que acontece muito na Europa e nos Estados Unidos, que é ter uma fazendinha de árvores de Natal onde neva e das pessoas cortam seus próprios pinheiros e nananana. Ela é dona dessa fazenda por herança, porque o pai morreu. E daí ela não vai há anos porque dá gatilhos nela, ela não quer aquilo, a mãe dela também morreu e, enfim, ela não quer aquelas lembranças lá. E daí quem ficou cuidando tá tipo assim, Mona, você tem que ir lá em algum momento e a gente precisa conversar sobre o que vai ser. Dela decide que vai vender a fazendinha para essas pessoas ali. Enfim, dela vai passar esse último Natal dela lá. E a gente já vai entender quem é que vai estar no comando da nova fazendinha, né, quando ela chegar. É isso, não gostei dos personagens, achei muito longo e achei que foi muito enrolado, não no sentido que a gente gosta de ver as coisas. Aí o outro é A Fuga. E A Fuga eu tive um problema porque eu gostei da personagem principal. Eu achei que, no começo, principalmente, ela tinha suas razões. Eu achei interessante colocar, tipo assim, a gente começa com ela num relacionamento, basicamente, e ela nesse relacionamento claramente não tá feliz o suficiente. Eu acho interessante quando colocam na escrita que o relacionamento até pode ser bom, e as duas pessoas podem ser boas, mas elas não se conectam. Então, tipo assim, não precisa colocar o cara como um demônio. E eu acho que isso é muito importante pra se ter em livros. Eu acho que a gente tem a mania, e até a gente quando termina, até, né, quando termino meus namoros, enfim, de vilanizar a outra pessoa, né? De tipo assim, não, aquela pessoa é horrível, horrorosa, etc. Então é legal ver um livro que não é isso, ele não é horrível. Mas daí ela se torna horrível porque ela trai esse cara. Então, tipo assim, Mona, existem formas de você terminar um relacionamento mesmo se ele não esteja de agrado, entendeu? Você não trai, gente. Ai, E daí ela fica o tempo inteiro, tipo assim, ele não é perfeito porque ele não gosta de andar de bicicleta. Sério mesmo? Esse é o seu motivo de você trair seu namorado? É porque ele não gosta de andar de bicicleta? Não. Não. Gente, desculpa, eu tô ficando meio nervosa com esses livros aqui. Eu peço perdão a todos. Aí a autora também quis colocar um negócio pra falar sobre aborto, utilizando outras personagens e o direito da mulher, o que eu acho válido, eu concordo, mas não ficou no tom do livro e não combinou, não ornou, não. Enfim, foram ok porque tiveram bons tempos, apesar de eu ter falado com muito mais raiva, mas é porque eu lembro mais desses, né? Foram leituras longas, eu dediquei o meu tempo ali, não foi 50 páginas. E, enfim, 2 estrelas pro primeiro, 2,5 pra Fuga, até pela parte legal que eu gostei, né? Da representatividade de falar sobre aborto e dessa parte de não vilanizar a outra pessoa, eu achei isso legal. Aí a gente tem o Bom e o Fofo, e daí, de novo, a gente tem os outros 2 desses contos natalinos, né? A gente tem o da Ali Hazelwood, que é uma autora de romance super famosa. Se você lê romance, você provavelmente já ouviu falar da Ali Hazelwood. Se você lê romance no sentido, né, romances românticos, hot, sei lá. E ela adora fazer uma coisa, tipo assim, o cara sempre foi apaixonado pela menina nerdola que achava que odiava ela, porque, enfim, em algum momento ele fez algo que a nossa protagonista não entendeu. Todos os livros dela é isso. E isso aqui é isso, só que versão natalina. Eu gostei. Não me incomodou. Ainda mais curto.
Only Santas in the Building, eu acabei gostando um pouco mais, apesar da nota ser igual dos dois. É sobre uma menina que ela se muda recentemente pra um prédio. Na verdade, não é recentemente, eu acho que ela tá morando no prédio há 1 ano. Mas ela, tipo assim, tá tão atarefada no trabalho home office dela que ela nem tem tempo de arrumar a casa dela, e tipo, pro Natal e coisa assim. O que, meu Deus, é um crime nos Estados Unidos se você não faz isso. E daí ela começa a receber coisas pra enfeitar na casa dela, na porta dela, todo dia. Tem um gostoso no prédio também. 3 estrelas pra cada um deles. Fofo. Legalzinho. Aí a gente vai pras coisas melhores. E aqui, assim, agora é só ladeira lá em cima, gente. Pra mim, 3 estrelas, eu sigo no raciocínio que é bom, gente. É mais da metade, então, assim, é bom. Agora é pico da delícia, entendeu? Aqui não tem coisa ruim. A gente tem Memórias de Marta, da Júlia Lopes de Almeida. Falei pouquíssimo sobre esse livro, apesar de ter lido ele enquanto estava falando do Vlogmas. Mas é um livro que vai falar sobre cortiços, basicamente, mas também não. A gente vai ter a nossa protagonista falando sobre a mãe e como a infância dela foi difícil, então como ela viveu nesse cortiço, como ela queria ser professora, de como ela não achou que ela fosse ser alguém na vida até apareceu uma professora que diz pra ela, nossa, você seria professora e ótima, enfim. E eu achei que esse livro toca em coisas muito legais, mas eu não me apeguei a nada. E eu sinto que é um livro que eu não vou lembrar daqui a 2 meses que eu li, sabe? Eu não vou lembrar do papel que ele fez em mim, do que os personagens eram. Então, os personagens não foram palpáveis. Apesar de eu amar a Júlia Lopes de Almeida e gostar muito, inclusive, um dos meus livros preferidos do mundo é dela, que é A Falência. Então, é isso, assim, não fui super decepcionada. Eu acho que, inclusive, é um bom livro pra se começar da Júlia Lopes de Almeida. Se você tá afim, de... não sei pra onde ir, agora que tá rolando um relançamento das obras dela, eu até diria que esse é o melhor caminho. Mas eu esperava um pouco mais, por, já amar tanto o outro, eu acho. A gente tem um super interessante, é A Breve História da Menina Eterna. E esse livro, ele é bem diferente. Se eu não me engano, a autora é portuguesa, de Portugal, né? O que é diferente nesse livro? A gente tem a história nos contando e ela não segue o padrão, tipo, capítulo 1, capítulo 2. Às vezes é uma página de 3 linhas e daí pula para outra página com outro título, como se fossem vários textos, mas contam uma mesma história. E não é poesia, apesar da primeira página parecer ser em verso, enfim, é uma loucura. E aqui a gente tem a história dessa menina que ela nasceu sem saber que se morre, porque a mãe dela não queria, na verdade, nem sequer ter filhos. Não queria ter filhos para não gerar morte. Então ela ficava tipo assim, por que a gente tem filho e os filhos vão morrer? Que é isso? Que mundo é esse? Mas ela acabou tendo uma filha e pra adiar a morte, ela nunca apresentou o conceito da morte pra filha. Então, tipo assim, quando alguém morria nessa pequena cidade, a pessoa falava, tipo, fulano foi embora. E talvez ele não volte ainda enquanto você estiver aqui, mas foi embora, foi pra outro lugar. E era a mesma coisa com os animais. É muito interessante quando ela percebe que se morre. O que eu não gostei é por onde a história vai depois disso. Rola um pouco de questionamento sobre viver e maternidade, mas eu achei que ficou meio solto no que queria, sabe? Eu queria a reação dela de entender que se morre, de mais uma coisa sobre viver e menos do que se tornou. E eu acho que é por isso que ficou aqui. Mas, assim, é muito rápido. Tá disponível gratuitamente no Everend, pra quem assina, o Everend. Se eu não me engano, com o meu link você ganha um mês gratuito do Scribd, que é pra ser junto com o Everend. Eu acho muito confuso, eles mudaram e eu não entendo nada. Mas pra mim continua a mesma coisa, a minha assinatura do Scribd com o do Everend. E, enfim, eu achei muito interessante de conhecer a escrita dessa autora. Sério. Então, achei legal. Esses 2 livros foram 3 estrelas e meio. Aí agora a gente vai pros lindos e tristes. Lindos, belos e igualmente tristes. Caminhando com os Mortos, esse também foi uma leitura que eu fiz em dezembro, que eu mal falei porque nem sequer vlogando eu estava nessa época. Porque foi depois do Natal, foi a minha última leitura de dezembro. E eu fechei o ano, assim, apaixonada pela escrita da Micheline Verunsky. E eu não tinha lido outro livro dela, ela foi indicada pro Jabuti com o Rugido de uma Onça, Eu não tinha lido, mas eu tô louca pra ler. E esse também é um livro sobre cidade pequena e sobre tradição, costumes, a colonização religiosa de um lugar,
os preconceitos, sobre tanta coisa, e sobre vida, e sobre morte, sabe? Eu achei lindo. É um livro mais difícil de se pegar. Eu acho que a minha maior dica, se você for ler esse livro, e tomara que você leia, é ler com muita calma. Ler assim, não querendo achar que você vai ter as respostas de todas as coisas, e também sabendo que provavelmente você vai fazer uma releitura em algum momento. Eu com certeza vou. E daí também foi o meu primeiro contato com esse autor que ficou tão famoso recentemente, que é o Edward Lewis, com Quem Matou Meu Pai. Esse foi recomendado pela minha mãe. Principalmente depois de eu ter feito o vídeo sobre problemas familiares, Mom and Daddy Issues, a minha mãe ficou tipo, vai ler esse aqui então, né, minha filha? E daí eu li. E daí eu chorei no café enquanto eu tava lendo ele. Eu só não dei 5 estrelas favoritadas pra esse livro porque eu sinto que ele muda muito o tom dele no final do livro, quando ele vai falar mais do lado político. E eu entendo que a política tá muito envolvida aqui, e eu gostei muito do que ele falou do lado político, mas eu queria que fosse um segundo livro com mais coisa daí sobre o lado político. Não sei se faz tanto sentido isso que eu tô falando. Foi a minha opinião, sabe? Então, esses dois foram 4 estrelas. A gente tem uma não ficção. Eu não avalio não ficções, gente. Esse aqui é Helena Ferrante, As Margens e o Ditado, e é sobre os prazeres de ler e escrever. Mas eu amei. Eu amei esse livro, eu tirei muita coisa dele, eu anotei muita coisa de coisas que eu gostaria de escrever futuramente. Não sei se para artigos, se para um blog. Eu tô com essa ideia muito de começar a escrever no Medium como formato de blog, não só como formato de poesia, né? Que eu tenho uma conta lá. E eu acho que é muito interessante tudo que foi dito aqui. Eu, inclusive, fiz um TikTok com algumas coisas que foram ditas aqui. E, assim, muito legal, muito bom. É um livro, eu acho que essencial pra quem gosta de ler. Gente, pra quem, sei lá, quer escrever, pra quem gosta de ler. E pra pessoas que acham que não importa a literatura, tipo assim, eu ler mais homens do que mulheres. Isso não importa. Ou, enfim, eu ler mais pessoas brancas do que representatividades. Sabe, eu acho que tem coisas que precisam ser questionadas. E eu acho que a Helena Ferrante põe em questão muitas coisas aqui, até pelo próprio pensamento dela. Então, ele não tá com uma nota, mas ele seria nessa ordem mesmo. Seria depois desses, mas ainda tem 2 mais. E esses são os melhores dos melhores. Eu que nunca conheci Os Homens, essa também foi uma leitura de dezembro, que eu já tava acabando quando eu comecei, porque foi do Clube do Livro, né? O meu Clube do Livro agora é ou no Catarse ou no Membros do YouTube, e a gente leu esse por lá, e foi um querido de muitos. Esse livro vai falar de uma história de uma menina que ela só sabe da existência dela por meio de viver neste porão que não tem nem luz, e ela vive com outras mulheres, e ela não sabe o que é o mundo ao redor dela, ela só sabe o que é o mundo da vivência dessas outras mulheres, que elas contam pra ela como era antes o mundo. E tem guardas homens naquele lugar. Ela não entende muito de homem e sexualidade, sabe? Porque as pessoas não explicam pra ela. E eu acho que aí tem uma crítica muito grande em como a sociedade ainda não explica essas coisas, né? Em como é um tabu falar da mulher sobre o desejo feminino, falar sobre menstruação, falar sobre... Enfim, todas essas coisas. Inclusive, ela é uma personagem que não menstrua, e então ela não pode gerar outra vida, né? E as mulheres, como percebem que ela não menstrua, elas não conversam com ela sobre menstruação, porque elas falam, tipo assim, por que você quer saber se tu não vai menstruar? E eu acho que tem aí uma crítica muito grande de como a gente não conversa, por exemplo, com homens sobre menstruação, porque, né, não é todo mundo que menstrua, então a gente não vai falar sobre isso. Sendo que eu acho que, assim, se uma parte imensa da população sofre desse negócio e convive com esse negócio todo, né, que é sangrar nesse caso, mas existem outros fatores, enfim, que poderiam vir de outras coisas. Mas falando sobre menstruação, se mais da metade das mulheres, sabe? Sei lá, deve ser o quê? 1/3 da população de pessoas que menstruam. Como é que a gente não faz, sabe? É todo mês, acontece todo mês pra essa pessoa. Ela é afetada por essa coisa que acontece, com esse sangue que sai, com essa dor que vem. E como é que a gente não fala pro ser humano que convive com essa pessoa, e não somente em relação amorosa, ele convive porque ele tem que conviver, vocês estão no mesmo lugar, que isso acontece, como é que a gente não explica como é que é, sabe? Como é que é um tabu ainda hoje em dia? Não faço a menor ideia, mas enfim. Isso é só uma das poucas coisas que eu pensei. Esse livro também trata muito sobre memória,
memória, o que é muito legal, eu acho muito interessante. Então, ela meio que só existe, a funcionalidade de tempo que ela criou para contar o tempo só existe porque ela tem outras pessoas. Quando ela não tem outras pessoas, o que que é dela? E, então, esse livro fala muito sobre essa existência, assim, o que que é o tempo quando a gente não tem os outros, sabe? E eu acho lindo. Esse livro é aqueles livros de perguntas e não de respostas. E eu acho isso maravilhoso, tá? Então, eu gostei muito. Dei 4,5 para esse livro. E daí, um que eu dei menos estrelas, porque eu dei 4, mas eu dei favoritado, então por isso que ele ficou nos melhores, foi Virgínia Mordida. Esse é um livro brasileiro e vai falar a história de uma mulher que está num relacionamento abusivo. O começo desse relacionamento é bem abusivo psicologicamente, né? E eu acho que é muito importante a gente falar sobre o abuso psicológico. Eu acho que quem já me acompanha há muito tempo no canal sabe que eu tive um relacionamento de abuso psicológico. Quando eu encontro livros que têm a coragem de falar sobre isso e de escrever o que é pra mulher, é sempre muito incrível e doloroso, mas também é conseguir sair disso. E por causa de alguns livros eu consegui sair disso também, então acredito que ajude outras pessoas também. Esse livro é muito triste, também vai falar sobre uma amizade feminina, né? Essas mulheres estão em volta dela, o amor das amigas dela e o amor da mãe dela e da família por ela é que fazem ela entender o lugar que ela tá. E não é fácil sair desse lugar. É um primeiro passo para depois chegar no vou embora e depois chegar no não volto para este lugar. São, 3 passos principais, né? Enfim, lindo. Lindo, 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 lindo. Maravilhoso. Gostei muito. E chorei também lendo esse, então... Aí, eu estou lendo. Vamos pro que eu estou lendo. Para o meu clube do livro, quando eu postar esse vídeo, eu já vou ter terminado ele, mas, enfim, pensando em janeiro. E já vai ter tido a discussão. A nossa próxima discussão é de Carapaz, então se você quiser entrar, ainda dá tempo. As nossas discussões são sempre no segundo domingo do mês. Mas, enfim, esse livro aqui é Peito e Ovos, da Mieko Kawakamaki. O meu clube do livro tem o intuito de ler cada país um mês, e esse é a gente lendo o Japão. E é muito interessante esse livro aqui, eu acho que ele fala muito da cultura, eu gosto muito quando eu consigo selecionar livros do Catarse, que não somente são escritos por mulheres, mas que falam muito da vivência do local também, né? Porque muitas vezes a gente lê de país diferente, mas não fala nada daquele país, como por exemplo foi Eu Que Nunca Vi os Homens, já que é uma obra distópica, né? Mas, enfim, são várias as leituras, mas eu gosto muito quando eu consigo colocar bastante do local também em jogo. Eu ainda tô na segunda parte, né? E eu sinto já uma diferença muito grande da primeira parte para a segunda parte. Eu falando com a Helena Sanches, que veio falar comigo sobre esse livro, porque eu falei desse estranhamento entre o encaixe da primeira parte e da segunda parte, ela me falou que a primeira parte era para ser um outro livro, era uma novela, né? E que daí ela resolveu juntar com isso aqui, enfim. Eu acho que até o momento eu posso dizer que eu talvez preferia que fosse 2 novelas separadas. Elas podem ser pelo mesmo personagem, mas eu queria que tivesse pelo menos uma separação na minha cabeça sobre isso. De que, essa é a primeira história e essa aqui é a segunda, e a gente não vai falar diretamente sobre a primeira, sabe? Vai ter os personagens ali, mas não vai ser sobre as mesmas coisas. No primeira parte, a gente tem muita raiva feminina. Na segunda, eu não tô vendo isso, eu vejo a personagem bem mais blasé, inclusive. Mas é isso, ainda não terminei, então não tem nota. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele tenha sido produtivo, que vocês tenham gostado desse novo tipo de layout, né? Não vai ser sempre assim, mas se vocês gostarem, a gente também pode trazer mais e diferenciar um pouquinho. E eu vejo vocês muito em breve. Queria lembrar vocês que foi decidido que livro a gente vai ler gratuitamente nos clássicos, né? A gente vai ler em maio, junho, julho, Crime e Castigo. E tá rolando agora a votação do segundo livro, que vai ser de outubro, novembro, dezembro. Ou setembro, outubro, novembro, dezembro, dependendo do tamanho. Enfim, vão lá. As decisões estão entre os irmãos Karamazov e o Conde de Monte Cristo. E é isso. Se vocês quiserem participar, o link dele vai estar aqui embaixo. Um beijo, muito obrigada pela companhia e eu vejo vocês muito em breve. Tchau!